Boa noite. E Josué, filho do Voneri e da Luciana. Todo mundo fala que eu pareço com a minha mãe, então não tem como negar muito. E eu vou querer muito ficar aqui embaixo. Amém? Amém. Eu quero ficar perto. Pertinho, pertinho. Como é que vocês estão? Estão felizes? Estão animados? Estão bem? Vamos lá? É isso aí. O que está no meu coração hoje para ministrar é sobre o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Uou. Amém. Obrigado. Muito, muito obrigado. Toma um pouquinho. Ontem a gente falou um pouquinho sobre conhecer a Deus. Foi muito especial o que Jesus fez. E hoje eu quero falar sobre o ser corpo de Cristo, sobre não é mais a sua caminhada individual, mas é a sua caminhada inserida em toda essa família, inserida na união, inserida na interdependência. Não uma dependência, mas uma interdependência. E nisso vem o discipulado, os dons, as ministrações, o que Deus consegue fazer quando dois filhos dele querem conhecê-lo juntos. Amém? Jesus disse: onde dois ou mais estiverem, aí eu estarei. Por que ele disse isso? Porque Jesus sempre enfatiza a unidade como pré-requisito da presença dele naquele lugar. Por quê, né? Isso mostra que nós não fomos feitos para andar sozinhos, para viver sozinhos, para viver a nossa fé, a nossa leitura bíblica, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa vida com Deus. Às vezes a gente vive tanto a nossa vida com Deus que a gente esquece de Deus. Às vezes a gente vive tanto a nossa vida com Deus que a gente esquece que nós temos irmãos para ajudar, nós temos pessoas ao nosso redor, no trabalho, na escola, casa, todo dia, que a gente pode ajudar e auxiliar. Amém? E para isso, você precisa entender o que você carrega e o que Deus depositou em você. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Vamos ir caminhando daqui. Efésios 4, a gente vai caminhando nele um pouco. Desde o versículo 1. Amém? Efésios 4, 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Uma pausa. Paulo, ele começa dizendo: ande de modo digno do seu chamado, do que Deus já falou que quer fazer em você. A segunda coisa que ele diz é paciência, né? Ele diz em ordem: humildade, mansidão, paciência. Para quê? Suportar uns aos outros em amor. A primeira coisa, então, que tem a ver com o seu chamado é quem está ao seu lado, não é você. Especial isso, né? A primeira coisa, quando Paulo vai falar de chamado, ele diz: para que você consiga suportar o seu irmão em amor, para que você possa ver o que Cristo vê nele, para que você possa ministrar o que Cristo quer ministrar nele, para que você possa carregar ele a um lugar de conhecer Jesus, de viver Jesus juntamente com você. Caminhando, versículo 3. Nisso ele falando sobre chamado. Sim? Oi? Amém. E nisso tudo, Paulo falando sobre o chamado. Versículo 3, ele dizendo sobre o chamado: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4, porque há um só corpo e um só Espírito. Pausa.
O seu chamado, ele é sobreposto, ele é visível quando ele consegue carregar a vida de outras pessoas junto com você. Você está crescendo em Deus quando você olha para si, e olha para o seu coração e você vê que não é você que está se carregando somente. Você carrega pessoas no seu coração, você carrega discípulos, você carrega pessoas em intercessão, entendem? Não é mais você, é Cristo em você, a esperança da glória. E isso gera um senso de cuidado, um senso de eu tenho irmãos, eu tenho uma família, eu tenho pessoas para carregar, para cuidar. Amém? Por que tudo isso? Porque versículo 4, há um só corpo e um só Espírito. Deus é Espírito, então é impossível receber do Espírito de Deus se nós não estivermos juntos com o corpo, certo? Eu quero pontuar essas coisas. Primeiro vai ser mais pontual assim, teórico, depois a gente vai para o prático. Vamos. E Paulo, ele fala diversas vezes sobre o corpo de Cristo, sobre que quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus agora é o cabeça. E ele faz essa alegoria do marido e a mulher, sobre Cristo ser o cabeça e o corpo de Cristo, que é a noiva que somos nós, sermos o corpo dele. Então vamos abrir lá em 1 Coríntios. Primeiro vamos continuar aqui em Efésios. O texto está em Efésios, vai ser mais claro. Efésios 5:22. Já está aí perto. Efésios 5:22. O seu chamado tem mais a ver com o que você promove na vida das pessoas ao seu redor do que somente o que Deus está fazendo em você. O seu chamado tem a ver com a unidade do Espírito. O seu chamado tem a ver com a vida que você leva. Você não leva mais para o seu próprio bem, nem somente em Deus. Você carrega outras pessoas com você. As suas orações não são só mais para você, como a pastora citou aqui. São orações que carregam pessoas, que carregam intercessão, que carregam uma oração pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu país, pela sua família. Entende? Imagina se cada um de nós aqui não orar apenas por si só. Imagina o que a gente poderia fazer se a gente orasse pelo macro, pelo que Deus vê, pelo que o Espírito quer ministrar nesse corpo de Cristo, nessa cidade. Amém? A minha preocupação hoje está sendo em não correr. Eu quero caminhar junto com Jesus. Se Jesus estiver caminhando, eu estou caminhando. Se Ele para, eu paro e vamos ouvindo. Nós somos corpo de Cristo. Efésios 5:22. Mulheres, esse texto é bem conhecido. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Versículo 24 agora. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como, do mesmo modo, de igual modo, do mesmo jeito, do mesmo coração com que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? A fim de santificá-la. Amém? Nesse movimento em que o Espírito Santo estava ministrando em mim sobre o chamado, sobre a unidade do corpo, sobre nós entendermos que nós não estamos mais sozinhos. A nossa caminhada com Deus não é uma caminhada solitária, mas é uma caminhada junto. É uma caminhada de comunhão. Não só uma comunhão física, mas uma comunhão em oração, em intercessão, em entrega, em um jejuar pelo outro. Imagina isso, imagina se você jejuasse por outra pessoa, que jejuasse por outra pessoa dentro da igreja e a gente fizesse isso. Sabe, que incrível essa unidade. E enquanto eu meditava nessas coisas, orando, eu vi que o Espírito Santo, o plano dele aqui é juntar famílias. Incrível.
eu vi como se famílias aqui, por exemplo, certa família fosse almoçar na casa de outra família e naquele momento abrissem o coração, falassem o que Jesus tem feito, as batalhas, as vitórias, sabe? Entende? Esse movimento de família. Jesus quer fazer uma unidade aqui baseada em família, em ser família. E para isso, o primeiro movimento de Jesus é levantar os homens, que é o que tem acontecido, tem sido feito com as ministrações. Por que Jesus tem dado essa sinalização de levantar os homens? Porque quando os homens do corpo de Cristo estão em pé, Cristo pode ser o cabeça da noiva. Amém? Quando os homens do corpo de Cristo fazem o seu papel, que é suprir a sua casa, como? Não somente com comida na mesa, mas em entrega, em santificação, em buscar Jesus de todo o coração, em ser submissa a Jesus, como a sua noiva é submissa a você. Porque todos nós aqui somos noiva de Cristo. Eu faço parte de um casamento, mesmo não tendo uma aliança no meu dedo. Eu faço parte de um casamento entre Cristo e a igreja. Eu sou a igreja, eu sou submisso a Ele por completo. Então, você homem, você casado, você homem completamente capacitado e cheio do Espírito, saiba que você é noiva. Saiba que você é noiva. Saiba que você deve respostas a um noivo e deve submissão ao noivo, assim como a sua esposa deve a você. E esse ponto me chamou muita atenção, entre o versículo 25 e 26. Eu quero pontuar isso aos homens dessa casa. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que amor foi esse? Para quê? Versículo 26 responde: a fim de santificá-la. O que isso mostra é que a sua entrega como esposo a Deus santifica a sua esposa. A sua vida agora é para santificá-la, de qualquer modo que seja. Seja em um jejum, seja em intercessão, seja ficar uma noite toda acordado orando. Entende? Uma vida devocional a favor da sua esposa. A sua oração não é mais sobre você, sobre ela. A sua oração é acordar de manhã cedo e falar: Pai, eu levanto agora o coração da minha esposa ao seu coração. Levanto agora a face dela como filha de Deus à sua face. Que o Senhor encontre ela hoje em graça, em toda a verdade, e santifique o coração, a alma e os pensamentos. Eu, como cabeça que sou, protejo a mente e o coração da minha esposa. Eu protejo pela palavra da verdade, que é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes e divide alma e espírito. Eu divido agora a alma e o espírito da minha esposa, para que a sua palavra seja imprimida e falhe nela e através dela. Para onde ela pisar, o seu fogo vai pisar com ela, a sua herança, a sua presença. A boca e a palavra dela vai ser a sua boca e a sua palavra, Senhor. Porque ela tem um cabeça e esse cabeça sou eu. E eu me posiciono como responsabilidade sobre os atos, ações, pensamentos e direções que essa mulher tomar na vida. Eu sou o cabeça dela. E Jesus, eu não confio somente em mim. Eu não olho no espelho e vejo um homem autossuficiente. Eu olho para o Senhor e vejo um Deus autossuficiente, que olha para mim e me enxerga, me capacita e me vê. Eu me entrego ao Senhor Jesus. A mesma oração, o mesmo coração que eu tenho sobre a minha esposa é o que o Senhor tem sobre mim. Eu recebo desse coração. A sua palavra é a minha, a sua mente é a minha, Cristo. O seu coração é o meu. Faz de mim um homem segundo o seu coração. Me enche. Amém? Amém? Então, imagine pisar o pé para fora da cama e orar desse jeito. Acabou. Amém? Tem a teórico, a gente vai lendo aqui e vai vendo a teoria, a gente vê a prática. Amém? A teoria é a prática. A sua entrega em oração é poderosa para santificar a sua esposa. Se você é o cabeça de alguém, significa que você tem autoridade. Você é esposo, você tem autoridade. Autoridade, essa palavra é muito importante. Sobre a mente e o coração da sua esposa em Deus, em oração. Você tem autoridade para barrar pensamentos, para barrar opiniões, para barrar qualquer dardo inflamado do maligno sobre a mente e o coração da sua esposa. Você tem essa autoridade. Amém? Entendam isso, recebam disso e bebam disso. Você tem autoridade para barrar qualquer dardo inflamado do maligno. A sua fé é a mesma fé dela. Quando você se casa, os dois se tornam uma só carne. Então agora a armadura de Efésios não é em 2 pessoas, é em uma só. Entenda isso. A peça que está danificada em você é o que vai estar danificado na sua esposa.
que você tem é o que ela vai ter. Amém? Amém. Hoje, andando, ouvindo o Espírito Santo, ele falou assim para mim que ele quer dar outro tipo de arma para nós, dar outras armas para essa igreja. Uma arma que não envolve tanto força, mas sabedoria. Davi não vence Golias na força. Por exemplo, Sansão venceu na força, Davi não. Davi venceu na sabedoria e confiar em Deus. Ele não precisou de espadas e lanças, queixada como Sansão, ele precisou de uma pedra. Amém? Outro tipo de arma. E eu vi o Espírito Santo renovando as nossas armaduras. A gente já está aqui em Efésios 5, vamos para Efésios 6:10. Armadura de Deus. Efésios 6:10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas, contra as armadilhas, contra as pequenas coisas do diabo. Efésios 6:10, a armadura de Deus, Paulo não nos fala para resistirmos ao grande ataque do diabo, ao murro, ao contra-ataque, à bomba. Não. Ele nos ensina a ficar atento às armadilhas do diabo. Amém? Note isso. Versículo 12. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios e potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade e nas regiões celestiais. Uma pausa. Você já notou? Eu sinto muito em mim, no meu espírito, para falar para casais hoje muito. E porque é um movimento que Deus quer fazer nos casais, nas famílias. Você já parou para pensar que às vezes, só dando uma ideia, às vezes, a falta de entendimento entre você e sua esposa pode ser algo espiritual, e é a ponto de você chegar para Jesus e falar assim: Jesus, quando eu a ouço, eu não consigo entender o coração dela, e ela não consegue entender o meu, e eu acho que isso não é humano e não é terreno, Jesus. Eu entrego todas as situações do seu coração. O Senhor é luz, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então o Senhor vai permear todas as situações e a sua luz vai brilhar e a verdade vai reluzir. Entregue meu coração, Jesus. Eu não preciso estar certo, eu nem preciso saber o que é direito próprio. Eu já me tornei amor, Senhor. Eu me dei totalmente para Ti. Me mostra a verdade, eu amo a Sua verdade. Paulo fala assim: nada nós podemos fazer contra a verdade. Amém? Então, eu vi isso também. Qualquer espírito de divisão que tenha tentado atacar a sua mente, homem ou mulher que está aqui, filhos, entenda que pode não ser algo de carne e sangue. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Se carne e sangue se virar contra você, a sua resposta é amar. Jesus falou: se alguém te ferir um tapa, dá também outra face. Essa luta contra a carne e sangue. A sua luta contra a carne e sangue é ganha em se rendendo e amando. Agora a sua luta contra principados e potestades em autoridade, se rendendo ao Senhor e declarando, mandando o que tem que acontecer. Amém? Você tem autoridade, saiba disso. Pais, protejam seus filhos. Protejam seus filhos. Como? Oração. Quantas vezes você já orou assim: Deus, me dá o seu coração como pai. Me dá a capacidade de ouvir meus filhos e de entender não o que eles estão tentando dizer para mim, mas entender o coração deles. Me dá a capacidade, Jesus, de entendê-los tão profundamente que eu vou ter uma palavra simples que vai desatar todo o entendimento deles, para ver o seu coração em mim. Amém? Quantas vezes você já orou assim, por exemplo: Deus, me revela que os pensamentos têm tentado entrar na mente dos meus filhos. O que tem tentado permear a mente deles? O que eles têm visto? O que eles têm feito? E acima de tudo, Pai, me dá o seu coração, para que quando eu ver isso, eu possa reagir como o Senhor reagiria. Eu possa ver destino e propósito
e não filhos derrotados por mentiras. Não, eu posso ver destino e propósito. Amém? Eu sinto isso de carregar todo o corpo de Cristo aqui, há uma consciência de que você tem autoridade, de que Deus te responde e de que a sua oração não é um pedido, mas é um diálogo com Deus. A sua oração não é como quem manda um e-mail e espera uma resposta de um patrão, não. A sua oração é, viu? Um exemplo de oração: Pai, eu peço isso, me dá capacidade para isso. Ponto. Quando Deus te mostrar, quando a situação revelar, quando seu filho chegar para você chorando e a diretora pegar ele e falar assim: olha, ele tem feito isso aqui, isso aqui, isso aqui, o seu coração não vai... Não é contra carne e sangue. O seu coração vai ver destino, propósito, vida e vida em abundância no seu filho. Você vai ter uma palavra de destino. Você não vai colocar ele para baixo, você vai puxar ele para cima. Amém? Vamos para 1 Coríntios 12. Eu vejo que esses dias são dias de nós não nos impressionarmos com dons espirituais. São dias de nós nos impressionarmos com maturidade, com caráter, com santificação, com pessoas que, às vezes, aos olhos humanos não sejam exímias pregadoras, ou exímios nisso ou naquilo, mas que tem um coração puro diante de Deus, sabe? Não se impressione então por dons, não faça isso. Busque com zelo os melhores dons, mas viva uma maturidade. Eu sinto que essa informação tem que ser bem repassada a esse corpo. Amém? 1 Coríntios 12, 12. Vamos começar daqui. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Eu acho que eu vou ler aqui, da parede, que a gente fica tudo junto. Aí, versículo 13. Pois todos fomos formados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos ou livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. 14. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Ou seja, a sua completude, o seu crescimento em Cristo e em Deus, não consegue estar só em você. Tem lugares que Deus quer te levar, há orações que Deus quer te responder, pecados que Deus quer te libertar, que só vão acontecer quando você entender isso. Que você faz parte, você não é o todo, você não tem toda a revelação, você não tem todos os dons, nem toda a verdade. Você necessita e precisa, e Deus fez assim, com que você necessite de cada um dos seus irmãos. Você necessita de cada um deles. Tiago, a gente estava conversando ali na casa dele sobre isso, sobre que não importa qual nível em Deus você chegou, qual revelação que você tem, se você é o Luiz Hermínio, sabe, o José Rodrigues, ou sei lá, um grande nome por aí, não importa, você ainda poderá precisar da oração de uma criança, e Deus vai usar uma criança para fazer em você, porque o nosso foco não é que a gente cresça até virar uma torre de Babel. É que um reino se estabeleça horizontalmente, onde eu conquisto pessoas e corações. Eu sou conquistado diariamente por Deus. Amém? Então agora o 15. Agora Paulo vai fazer um diálogo aqui. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Como assim? Mesmo que você olhe para si e se veja diferente de todos que estão ao seu redor e veja, eles não vão me compreender ou me entender minhas lutas, dificuldades ou bênçãos que eu carrego, nem só por isso você deixa de precisar deles. Ainda assim você precisa deles. 16.
E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 17. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? E se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Ou seja, você por si só já é necessário e tem um dom que todos nós aqui precisamos. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Só aí. Saiba disso, que Deus te colocou num lugar, assim, às vezes fica meio difícil de entender isso. O lugar em que você está no corpo de Cristo é exatamente onde você tem que estar. É exatamente. As pessoas próximas a você é essas mesmo. Lá no seu trabalho, na sua escola, nas pessoas que ainda não são o corpo de Cristo. É nesse lugar que você tem que estar. É nesse lugar que você tem que aprender a se adaptar, readaptar, se render a Deus, ter uma sabedoria, uma visão diferente. Sabe, se alternar para se amoldar ao que Cristo quer fazer ali. E nessa perspectiva de que você não está sozinho e de que você não consegue viver sozinho a vida em Cristo, vamos lá para Efésios 4, no fim dele, onde Paulo começa a ensinar sobre os ministérios. Eu sinto um zelo sobre isso também. Deixa eu ver. Efésios 4, 11. Paulo aqui ele começa a falar sobre os 5 ministérios. Eu quero trazer essa mentalidade sobre toda a igreja. Por muito tempo, nós, como igreja, Brasil, como foi a nossa mentalidade de igreja? Começa-se uma igreja e pessoas são ganhas, começam a ser discipuladas e cuidadas e visitas. A igreja começa a ganhar forma. E com o passar dos anos, vai se pegando, aqueles mais remanescentes que permaneceram por mais tempo, eles são colocados a cargo de líderes. E assim vai se crescendo, até que eles se tornam ungidos a pastores. Nós criamos essa cultura de pegar um cristão maduro e ungí-lo a pastor. Eu quero transicionar isso porque eu sinto isso no meu coração, Deus me mostra isso claramente, e eu carrego autoridade para isso, porque é o que Deus tem feito na nossa igreja em Trindade. É o que Deus tem feito em nós como cabeça, lá em Trindade. É mostrar que não é todo mundo que é pastor. Tem muitos pastores aí que são ungidos pastores, mas são evangelistas, são profetas, são apóstolos, são mestres, são muitas outras coisas, menos pastor. E às vezes estão tentando viver um ministério pastoral e estão mal, porque estão tentando viver o que não são. E saiba que Deus tem um ministério para cada um de vocês. Para cada um de vocês. Eu vejo o ministério que Deus tem para você como se fosse assim. Sabe aquele bilhetinho que você raspa com a chave e tinha um número lá atrás, que você não conseguia ver antes? Quando você se converte, é isso que ocorre. Todo ser humano ele já tem um negocinho. O sangue de Jesus só precisa ir lá e raspar e revelar o que ele carrega, revelar que ministério ele foi chamado para ser e viver. Amém? Todos aqui têm um ministério. Todos aqui foram chamados ou para serem profetas, ou apóstolos, ou mestres, ou evangelistas, ou pastores. Todos aqui. Agora nós vamos entender como isso se desenvolve no meio da unidade, em saber que você é corpo. Então, Efésios 4, 11. E ele, Jesus Cristo, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Para quê? Esse versículo 12 é muito especial. Se você puder grifar ele. Esse é o título que o Espírito Santo me deu. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Entenda algo aqui.
Paulo, logo em seguida, ele vai falar sobre a obra do ministério. Vamos ler aqui que vamos conseguir completar melhor. Versículo 13. Essa é a obra do ministério da igreja. É para isso que a igreja existe e está na terra. Para capturar o ser humano, sem entendimento e confuso por causa do pecado. Para capturar esse ser humano. Mostrar que ele tem um pai, que ele é plenamente perdoado pelo sangue de Jesus. E que agora há uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque Jesus abriu. Uma redenção completa, uma família completa. Amém? Essa é a obra da igreja. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens e pela sua astúcia, na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos, ou seja, em unidade, em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Versículo 16. No qual, nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O plano da igreja, para a igreja, é esse versículo aqui. É todo o corpo, completamente ligado, cada um fazendo a sua parte. Isso produz o próprio crescimento do corpo. Então olha isso, isso é muito especial. O seu crescimento individual não está separado de todos nós. Se você não está crescendo, nós nos moveremos para que você cresça. E se só uma pessoa que estiver crescendo, então algo está errado. Nós temos que crescer juntos. Entende? Uma consciência de grupo. Um dia eu entendi isso. Eu estava lendo essa passagem, essa porção, e eu entendi uma coisa. Que Jesus, ele é os 5 ministérios. Jesus é profeta por completo, pastor por completo, apóstolo por completo, evangelista por completo e mestre por completo. Jesus é isso. O objetivo de tudo é Cristo em nós, a esperança da glória. O objetivo é que nós possamos aprender e receber de todos esses 5 ministérios, para que nós possamos viver o Cristo em nós, a esperança da glória. E como é que isso acontece? Discipulado, comunhão, diálogo, confissão de pecados. A confissão de pecados, isso é tão importante. Provérbios diz assim que aquele que esconde o seu pecado jamais prosperará. Esconder pecado é como quem esconde o sintoma de uma doença. Não te cura. Só não deixa ninguém ficar sabendo que você está doente. Então, não é lucro. E saiba que quando você confessa um pecado, a um pastor, a um líder, alguém de responsabilidade e autoridade em Deus, você não vai ser visto por esse erro. Não. Você será chamado a crescer. Você será chamado a viver algo mais alto e mais além do que você tem vivido. Amém? Você não foi chamado para viver no pecado. Você não nasceu para isso. O pecado não combina com você. Eu entendi algo. Eu, por exemplo, eu sou um profeta. Agora, como que eu descobri que eu sou profeta? Não sei, alguém no culto chegou lá e falou assim: nossa, você parece muito com a sua mãe, hein? Sua mãe é profeta? Você é profeta, certeza. Ou então, não sei, eu orei com alguém e a pessoa falou: nossa, você é um profeta, hein? Não, não é por isso que eu sei que eu sou profeta. Quer saber como é que eu sei? Vamos lá. Eu estava um dia no meu quarto. Começa aí. Mateus 6,6. Entra no teu quarto e fecha a porta. E fala ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. É engraçado, Jesus não fala o seu pai que te ouve em secreto. É o seu pai que te vê. Então Deus conta mais com a sua presença lá no secreto do que com as suas palavras. Amém? Você está lá é mais importante do que o que você está falando lá. Amém? Então fica lá. Fica lá, seu pai está te vendo. Às vezes você só precisa chegar lá e ficar sentado na cama, ler um versículo, olhar para o teto, reconhecer no seu espírito que Deus está ali e a presença dele começa a te envolver. E sem falar uma palavra, ele começa a abrir uma escritura para você e te ensinar. Algo que ninguém podia te ensinar. Algo que uma pregação no YouTube não pode te ensinar. Aleluia. Você tem um espírito dentro de você. Amém? Que é muito mais potente que o YouTube.
Então, eu estava no meu quarto orando, e eu estou dizendo essa experiência para que você entenda que o seu ministério não é encontrado no que as pessoas falam. As pessoas podem até falar, nossa, você é isso, nossa, você parece tanto tal pessoa, acho que você é isso. Não. Você encontra o seu ministério no quarto. Por mais que qualquer pessoa diga, é no quarto. E eu estava lá orando, ouvindo música e orando, ler a Bíblia um pouco e andando pelo quarto. E chegou uma hora que eu estava andando pelo quarto e simplesmente andando, estava a janela assim bem em frente, eu senti alguém na minha frente. Eu senti no meu espírito alguém na minha frente, mais ou menos dessa altura assim, muito alto, muito grande, tipo, era um ombro enorme, era muito grande, era uma figura humana. E eu senti aquilo, eu parei, eu travei de frente, eu, que é isso? Aí, o que você faz nessas horas? Espírito Santo, o que é isso? Perguntei, Espírito Santo, o que é isso? O Espírito Santo nem me respondeu, ele falou assim, ajoelha. Eu, agora? Quando meus joelhos encostaram no chão, eu entendi que quem estava na minha frente era Jesus, em espírito. E ele era, como eu disse, muito alto e grande. E ele numa autoridade de Rei dos Reis e Deus do Universo, Senhor dos Senhores. Ele nem me respondeu o que ele estava fazendo. Eu vi uma jarra na mão dele, uma jarra de vidro, bem bonita assim, com óleo. E ele começou a derramar sobre minha cabeça. Nem falou o que ele estava fazendo. E eu, recebendo aquilo, ele começou a derramar sobre mim. E enquanto ele derramava, na metade já, ele disse assim, hoje eu te unjo como meu profeta. E derramou. Amém? É assim que você descobre o seu ministério. Amém? Podem dizer o que for para mim. Pode chegar para mim o Luiz Hermínio e falar assim, cara, você não é profeta. Me desculpa, velho. Foi no secreto que eu descobri. O que eu descobri no secreto ninguém me tira. Nem o diabo, nem a opinião dos homens, nem ninguém pode me tirar, amém? Então, se você é pastor, você tem que saber que você é pastor. Você tem que saber que quando você pisa no seu secreto, é um pastor de Jesus Cristo pisando no secreto. Quando você pisa no secreto, quando eu piso, é um profeta pisando no secreto. Ele vai ter experiências e Deus vai envolver ele de visões e sonhos. Quando um pastor pisa no secreto, Deus vai te envolver de sabedoria, de cuidado, de dons. Quando o evangelista pisa no secreto, Deus vai incendiar seu coração por almas. Quando o mestre pisa no secreto, essa letra deixa de ser letra e vira espírito e começa a permear seu coração e você não começa nem a entender Jesus, isso é muito grande, essa revelação é muito grande. Pois é, senta aí e começa a digitar, você começa a digitar, entender, escrever e vai livros e páginas, entendeu? Quando um apóstolo entra no secreto, Deus começa a te mostrar cidades e lugares e começa a orar e falar, Jesus, o seu amor tem que entrar nesse lugar, Jesus. Você começa a chorar por lugares, entende? Você quer promover algo do reino. Deus te dá uma visão que nunca deu para ninguém. Deus te dá uma sabedoria que nunca deu para ninguém. E você não sabe o que fazer com aquilo. Saiba qual que é o seu ministério. E E como eu disse, não é tempo de nós nos impressionarmos mais com grandes homens de Deus. Não. Porque o avivamento, ele não é o avivamento de um homem só. É uma pena que Deus teve que usar um homem para fazer um avivamento. Como os grandes nomes do avivamento. Isso não é uma alegria para o céu, é uma pena. Por quê? Porque o plano era que esse homem fosse um baluarte e carregasse pessoas a ser como Cristo e não trouxesse a glória para si. É por isso que todos os avivamentos que já aconteceram acabaram, porque carregavam um nome e não era o nome de Jesus, era o nome de um homem. Por isso que eles acabaram. Então, o avivamento que Deus está prestes a trazer sobre o Brasil não é tipo, você não vai precisar orar para o avivamento acontecer, querendo você ou não ele vai. Porque Jesus é assim? Yeah. Jesus chega na festa e não tem mais vinho, o que acontece? Dá água. Pum, vinho. É engraçado. Nessa passagem, meu espírito se move a falar isso. Maria foi um exemplo incrível naquele momento de vida cristã. O que ela disse? O vinho acaba,
E Maria chega a Jesus. Já parou para pensar que a palavra que desatou o ministério de Jesus foi a da mãe dele? Foi de Maria? Você já parou para pensar, mães que estão aqui, a palavra que você carrega sobre o seu filho? A potência da sua palavra em desatar um ministério? Quem começou o ministério de Maria, de Jesus, foi Maria. Bom, né? Quebra um pouco essa nossa religiosidade católica. Não, Maria é sua irmã. Maria é minha irmã. Ela está no céu, vou ver ela. Ela não tem uma coroa na cabeça. Enfim. Então, Jesus vem a ela e ela diz a Jesus assim: o vinho acabou. Jesus fala: que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada ainda. O que Maria faz? Sabendo de todas as profecias, tendo recebido Jesus, tendo tido sonhos com Gabriel, Maria faz o quê? Pega Jesus. Ah, peraí, não chegou sua hora ainda? Mas eu sei a palavra que eu recebi. Eu sei o menino que eu gerei no meu ventre. Eu sei quem é você. Você não é um homem normal, você é o filho de Deus. Então, ela nem fala com Jesus, ela ignora Jesus. Chega nos servos e fala assim: faz tudo que ele mandar para vocês fazer. Só isso. Nem fala com Jesus mais não. Jesus, você vive da palavra de Deus, né? Peraí então. Faz tudo que ele mandar. Jesus vai lá e faz água virar vinho. Esse às vezes tem que ser o nosso movimento. Olhar para nós mesmos e falar assim: alma, quieta, ouve Jesus e faz o que ele te mandar. Amém? Vamos abrir aqui em Hebreus 6. Esse texto de Hebreus 6, desde o versículo 1, ele tem sido, nesse semestre assim, uma base para mim, tem sido uma porta aberta para mim, esse texto. Porque existe real uma maturidade em Jesus, que você não depende de ambientes, de emoções ou de pessoas. Não. Você altera os ambientes, você governa suas emoções e você ajuda pessoas. Entendeu? Você não depende dessas coisas. Você ordena essas coisas e governa essas coisas. Hebreus 6, versículo 1, desde o 1. Vamos de Hebreus 5, 13. Hebreus 5, 12, na verdade. Porque é tudo uma carta, né? Então nós vamos seguir até o 6. Hebreus 5, 12, vamos lendo em sequência. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Essa comparação entre leite e alimento sólido é muito incrível, porque quem bebe leite é bebê. O que isso significa? Significa que, olha isso, o bebê, quando ele se alimenta do leite que a mãe promove, ele está se alimentando de algo que não veio dele, que ele não conseguiu promover e que ele não tinha nenhuma força para produzir. Então, se na sua caminhada você está vivendo nesse lugar de que você não consegue promover o seu alimento, você não consegue ter algo sólido de Deus para você ainda está vivendo de leite, você ainda está vivendo de uma dependência de homens, você ainda vive de uma dependência de ver alguém te respaldar em vez da palavra de Deus te respaldar, certo? Versículo 13. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que, grifa isso, essas duas palavrinhas em seguida, pela prática, tem as suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. O que é mostrado aqui? Aqui é mostrado que a maturidade em Deus, ela não vem de tempo, ela vem de prática.
Não é quanto tempo você tem de igreja, ou de evangélico, ou de título. É de prática que você tem. É uma prática sóbria, diária, racional que você tem todos os dias. Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos ofereceis, vos entregueis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O culto racional. Muitas vezes nós nos pegamos no espírito e esquecemos que existe um culto racional. Existe uma faculdade mental a ser trabalhada. Capítulo 6, versículo 1, continuando a ideia. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, ou para o que é perfeito. Não lançando de novo o alicerce do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus. O ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso, se Deus assim permitir. Só até aqui. Então, isso foi algo que eu entendi esse ano, que eu peguei para mim, que eu entendi muito profundamente, que é pela prática que vem a sua constância. A sua constância em Deus não vem de você pedir constância a Deus. Deus nunca vai te dar constância. Isso não é uma coisa que se dá, é uma coisa que você desenvolve. Não faz sentido eu pedir para uma árvore me dar fruto se ela não está no tempo de dar fruto. Certo? Eu tenho que esperar a árvore. Vem dela, nasce dela e vem dela. Então a nossa constância em Deus vem de nós, vem de um serviço e de um trabalho em nós, pelo Espírito. Algo que eu vi e percebi aqui, e por isso eu comecei falando que não fiquem maravilhados com dons. Por quê? Porque nos últimos dias, na igreja dos últimos dias, todos vão se mover em dons. Literalmente, todos. O discipulado vai ter dons, os cultos domingo à noite vai ter dons. E é como a igreja de Corinto, por exemplo. Eles nem sabiam lidar com os dons, de tantos dons que tinham. Paulo teve que fazer uma carta, um capítulo, só para mostrar a galera, calma, façam as coisas racionais, ensinem, não fiquem só nos dons. Por que eu disse isso? Porque Deus quer liberar e ativar dons em vocês. Amém? Deus quer fazer isso. Eu vi essa palavra ativação. Deus ativando aqui verdadeiros profetas. Eu falo do meu encargo. Eu vi aqui, quando eu estava adorando aqui, eu estava lá atrás, a figura do profeta na Bíblia é a águia, né? Porque ela tem olhos que conseguem ver muito longe e muito precisamente. O profeta, ele é isso. Ele é aquele que vê e que vê de forma precisa. E consegue interpretar a mensagem de Deus de uma maneira simples, porque acontece no Espírito. Então, se você tem ou já teve experiências proféticas, como sonhos com significado, que você acordou desses sonhos e você lembrando deles, é como se o significado começasse a brilhar para você e você começasse a entender. Ou então uma oração que você foi fazer no quarto e Deus te mostrou uma pessoa, te mostrou como é que ela estava. Entenda o seu ministério, entenda que isso é Deus podendo apontar você ao ministério profético. E eu vi que essa casa necessita de profetas maduros e forjados, sabe? Profetas que vivem de Deus. O que é o profeta? É aquele que ouve a Deus e fala, ou para alguém ou para a igreja. Você profeta que tem isso no seu coração, você não é porta-voz da igreja, você é porta-voz de Deus para a igreja. Amém? Se for preciso exortar a igreja, você exorta. Como? Do que Deus te mostrar. O profeta, ele não vê com esses olhos. Não. Eu estava andando ali, e o Espírito Santo me mostrando algumas coisas. E eu assim, aí eu comecei a falar para ele assim, Espírito Santo, mas se eu ver com esses olhos, ele falou assim, não. Você não tem nem a opção de ver com esses olhos. Samuel quase ungiu o rei errado, porque viu com esses olhos. Então saiba que quando você olhar para alguém, quando você estiver de frente de alguém, não confie no que seus olhos estão vendo. Confie no que Deus vai mostrar para você acerca dessa pessoa. Amém? Eu vejo também assim, Deus depositando sobre nós uma capacitação de discernimento
e sabedoria. O que falta nesses dias muito é discernimento entre o que é o verdadeiro e o que é o falso. Entre o que é o verdadeiro evangelho e o falso. Entre o que é graça e o que não é graça. Entre o que é dons e o que não é dons. A separação dessas coisas. Se você tem crescido no seu secreto e tem tido no seu coração assim, você olha para o estado da igreja e fica indignado e aquilo te gera indignação, carregue isso ao Senhor e deixe Ele forjar em você uma palavra de discernimento, uma palavra que separa as coisas, uma palavra que molda as coisas. E amém. Ele mudou, ó. Ele falou assim: amigo, discipulado e confissão de pecados. Vamos falar disso. Vamos. No início da minha caminhada, eu comecei a viver o secreto, como eu disse aqui. Entrar no meu quarto, fechar a porta e sumir do mundo. Era eu e Jesus. Isso começou a ser algo ruim para mim. Por quê? Não o fato de eu entrar lá e ficar com Jesus, isso não é ruim. Mas o fato de eu sair de lá e não ser acompanhado por ninguém, não dar conta da minha vida a ninguém, e não ser guiado por ninguém. Isso é errado. Então Deus teve que me colocar num processo. Hoje eu me vejo assim já, quando atravessaram o deserto, sabe? Então chegando na terra prometida, eu me vejo nesse lugar, nesse quesito discipulado. Eu cheguei aos meus pais, eu me converti assim, eu tive minha experiência com Cristo aos 15 anos, foi em 2015, em abril de 2015, aos 15 anos, 16 por ali. Então eu tenho 3 anos e pouquinho com Cristo, com Jesus, mesmo sendo filho de pastor. Como assim? Existe uma hora na sua vida que você tem que dar um passo para conhecer Deus. É o seu passo. Tem uma hora que nenhum pastor pode te carregar esse lugar, nem eu não posso te carregar esse lugar. É um lugar que só o seu pé consegue te carregar. É um lugar de entrar no seu quarto, fechar a porta e faça a oração mais humilde e simples que você quiser fazer. A oração que eu fiz foi humilde, foi sem palavra bonita. Você pode chegar no seu quarto hoje e falar assim: Deus, eu não sei muita coisa, mas aquele menino lá de óculos no culto, ele falou que se eu chegasse aqui, o Senhor ia estar aqui me vendo. Então eu acreditei nele. Me mostra quem que é você, Deus. Me mostra quem que é o Senhor. Me mostra se o Senhor existe mesmo. E se sim, dá um sinal para mim. Me mostra o que o Senhor quer com a minha vida. Me mostra que plano que você tem para mim. Eu nem sei que plano eu tenho para mim. Me mostra que plano que o Senhor tem para mim. Faz uma oração dessa. Deus ama essa oração. Porque essa oração vem do seu coração. Deus fala assim: eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você já fez uma oração com o coração longe de Deus? Nossa, eu já fiz demais da conta. Certeza. Nossa, até os 15 anos de idade, eu acho que eu nunca tinha conhecido uma oração de coração. Eu estava na mesa e alguém me pedia: Josué, ora pelo almoço. Aí eu falava: dois pontos, barra, barra. Deus, vírgula, espaço. Abençoe esse almoço, guarda as famílias, abençoa, Deus prospera e tal, tal. Em nome de Jesus, amém. Amém, vamos sentar. Essa oração de boca para fora. Não teve seu coração, você só pensou. E na verdade você nem falou com Deus, você falou consigo mesmo. Porque você avalizou o que você falou, entendeu? Você nem está falando para outra pessoa. Aí você senta na mesa e fala assim: nossa, hoje eu orei bonito, hein? Rapaz, essa comida vai ficar até mais gostosa. E o Espírito Santo está lá do lado assim: ô meu filho, você podia ter falado comigo? Eu estava aqui perto. Entendeu? Que a sua oração seja uma oração de coração. Deus nunca deixa de ouvir ou de entender uma oração dessa. A oração do seu coração. E em meio a isso, né, no secreto e falando com Jesus, eu fui carregado a um processo de abrir a minha vida, meu coração, os meus pecados, os meus erros, as minhas intenções, as minhas motivações. Eu abri tudo para os meus pais. Pô, vamos? Vamos. Converter é isso, cara. Converter é perder sua vida, é se perder em Jesus, é deixar Jesus te pegar e fazer o que Ele quiser com a sua vida. Um dia, eu sentei com meu pai e eu não falei só os pecados que eu cometi escondido dele, eu falei por que eu fiz, eu falei como eu me sentia na época, o que passava pela minha mente,
e como eu via meu pai e minha mãe. Entende? Coisas profundas mesmo. E uau! Você não faz ideia do que isso fez na minha vida. De como isso mudou quem eu sou. De como isso mudou a minha história. Mudou muito o jeito que eu vejo o meu passado. Tem vezes que a gente vê o nosso passado e quase com a lágrima escorre do rosto. Mas isso é mentira. Se você abrir a sua vida para alguém em humildade, mostrar seu coração por completo e ser humilde e entender que Jesus quer te transformar e quer fazer de você alguém incrível, quer revelar alguém incrível, você vai conseguir olhar para o seu passado e ver seu passado como Jesus vê. Sem culpa, sem condenação, sem medo, sem vontade de voltar atrás. Porque é daqui para frente. Se eu sou incrível, é daqui para frente, então vamos fazer melhor, entendeu? É esse coração de motivação. E agora, por esses tempos, eu tenho sido discipulado por um amigo meu, que é profeta também, João Neto. Aí você imagina, 2 profetas, um está discipulando o outro. Nossa, é bom demais. Eu chego para ele e eu falo assim, cara, errei nisso, eu caí nisso e Deus tem me dito essas coisas e tal. Ele só chega em mim, abraça assim, ó, e fica comigo assim. Aí ele chega perto e fala assim, Jesus mostrou isso aqui. Aí vai. Tá. Nossa, é bom demais a conta. É ruim. É ruim por... Eu digo ruim, assim... Não sei se é a palavra certa, ruim, mas... Você se humilhar é tão importante, é tão puro, é tão valioso você se humilhar, cara. É tão valioso. É incrível. É incrível que a gente sabe disso, mas a gente não vive isso. A pessoa humilde, ela é imortal. O que você faz contra uma pessoa humilde? Já para pensar nisso? Você está brigando com alguém, brigando tipo, quase de gritar, e a pessoa para e tipo, escolhe ser humilde. Ela tipo, velho, eu tô completamente errado. Me perdoa. Tipo, de coração, não de boca, de coração, tipo, me perdoa, velho. Você fica com vergonha, não é? É por isso, a humildade tem esse poder de te tornar imortal. Pedro fala para nós nos revestirmos de humildade. Então nessas horas em que eu chego para ser discipulado, é como se eu pegasse a capa da humildade de novo e aperta melhor, deixa ela aqui, deixa ela comigo, Jesus. Eu não quero perder essa humildade não, entende? Perder a humildade é ruim demais. Perder a humildade vai fazer você olhar para si mesmo e ver qualidades longe de Jesus. Tipo assim, sem humildade olhar para mim e falar assim, nossa, eu sei tanto da Bíblia, nossa, eu tenho dons, nossa, eu sou um profeta, nossa. Tá, e daí? Você quer o quê? Você quer ser profeta ou você quer viver com Jesus? Entendeu? Tipo, eu quero viver com Jesus. Então, eu tenho sido cuidado, discipulado por Ele. É até algo que Deus me ensinou, que você deve viver com pessoas do seu ministério. Um mestre viver com mestres, um profeta viver com profetas. Isso é ensinado lá em Eliseu, em 2 Reis. O profeta Eliseu foi um dos profetas que mais teve revelações assim, do cotidiano e de um nível astronômico. E Deus me falou, por que, José, eu vou te ensinar por que eu consegui dar essas revelações para Eliseu. Porque Deus pode mostrar tudo para qualquer um. Por exemplo, Deus pode abrir sua visão espiritual agora e você vê tudo que está acontecendo aqui. Deus pode, Deus é Deus. Por que Ele não faz isso? Essa é a pergunta. Será que é a sua humildade, seu coração, onde seu coração está posicionado e por aí vai? Então, eu aprendi com Eliseu, está escrito lá em 2 Reis que Eliseu, ele vivia junto com os discípulos dos profetas. Ele vivia rodeado de profetas. Eu aprendi isso, então vou viver rodeado. Eu tenho profetas, amigos meus que estão no mesmo nível que eu, abaixo de mim, acima de mim e astronomicamente, tipo, acima de mim. Eu tenho amigo meu profeta que, tipo, é um negócio que parece que não existe, parece que é bíblico, parece que é tipo Jeremias, Isaías, sabe? Eu tenho um profeta amigo meu que, porque tem diversos tipos de visão espiritual, né? Ele vê o espírito com esses olhos aqui. Eu perguntei pra ele, como assim, velho? Ele falou, eu vejo aqui, ó, com isso aqui. É muito doido, ele vê, tipo, é como se fosse a cadeira, ele vê assim, como é que isso existe, Jesus? Não entendo isso. Tem profetas que Deus abre um painel, é como se abrisse um slide no ar aqui, aí abre. É legal, né, essas coisas, eu acho legal, porque é meu ministério, eu acho incrível. Uhul. Nossa, eu acho bom demais. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Você já ouviu? Nossa, você tem que ouvir. É muito doido, é muito diferente. É um trem muito diferente.
E eu tenho vivido e sido cuidado por eles. Quando eu tô ruim, ou tá acontecendo alguma coisa, eu pego o WhatsApp, mando mensagem, só falo assim: cara, tô ruim, ora por mim. 3 mensagens: oi, bom dia, tô ruim, ora por mim. Não dá minutos depois que eles visualizarem a mensagem, já começa: Deus está fazendo isso, isso, isso em você, você foi atacado nisso, está acontecendo isso. Já está o roteiro. É muito bom. Isso é o que? Unidade. E sabe o que acontece? Mesmo eu tendo esses amigos que estão muito acima de mim, eu estava lá sentado em casa um dia, orando, e eu sinto de contar testemunhos aqui, porque teoria é bom, mas teoria com prática é bom demais. Amém? O que adianta você ler na Bíblia que Deus cura e não buscar isso? Eu quero ver gente ser curada, eu quero ver morto ressuscitar, sabe? Por que não? Nada me impede. Amém? Então, eu estava sentado lá em casa um dia, escutando uma música muito legal, e eu estava andando. Quando eu comecei a andar, me veio o meu profeta amigo à mente. O Espírito Santo faz isso comigo, né? Porque eu ainda sou um bebezinho no profético. Ixi, tô engatinhando ainda. Meu amigo me veio à mente, minha atenção no meu espírito foi voltada para ele, e eu vi... Agora começa a doidura, o ministério profético é doido. Amém? Não é muito normal não. Se você ler os profetas da Bíblia, não é muito normal não. Eu vi um cavalo enorme. Ele tinha tipo assim, era isso aqui, mas a metade de uma assim, muito, muito grande, um cavalo branco. Parecia um alazão, um Pégaso, era enorme. E esse amigo meu estava montado em cima desse cavalo, com roupa bem simples. Com tipo short não, de calça assim, tênis, camiseta normal. Esse amigo meu, o ultra profetão. E veio uma chave do céu e caiu na mão dele. E ele andava no céu, não na terra. Estava assim, as cidades, eu vi a divisão das cidades. E ele andava por cima. E quando ele chegava na divisão de uma cidade, olha isso, pastora. Quando ele chegava perto da divisão de uma cidade, que coincidia com a altura, quando ele chegava, havia uma barreira, e havia um portão. E achava que ele tinha abrir o portão e ele entrava em outra cidade. Olha que doido. E eu cheguei para ele e falei: ó, eu vi isso, 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 tem uma chave, Deus fez isso. Aí ele ouviu todos os áudios e falou assim: ó, isso é confirmação. Deus já tinha me falado isso tal dia, Deus está querendo me lembrar disso e tal. A gente foi conversando ali. Então veja, tanto ele me ajuda no seu nível, como eu ajudo ele, mesmo sendo bebezinho, entendeu? Mesmo crescendo em Jesus. Saiba disso, você é útil. O que eu quis dizer com isso? Você é útil. Do jeito que você é, do nível que você está, você é muito, muito útil. Você pode ajudar gigantes na fé, e você pode fazer crescer e nascer esses gigantes na fé. Uma das maiores orações do meu pai, desejos do meu pai, quando ele ora, ele sempre diz isso quando prega, em muitas pregações ele diz, que ele possa ser um Ananias para abrir os olhos dos Paulos. Ele não quer ser um Paulo, ele não quer mudar o mundo, mas ele quer ser um Ananias que vai lá no secreto e veja. Entendeu? Você pode ser qualquer um dos dois. Qual que você acha que vai ser o galardão de Ananias por ter obedecido a Deus? Maior que o de Paulo? Fica a dúvida. Do mesmo tamanho ou maior? Porque foi ele que abriu os olhos de Paulo. Sem ele nada disso tinha acontecido. Amém? Você é útil. Reconheça o seu ministério no secreto. Você faz parte de um corpo. Você é filho de Deus. Você, homem e mulher de Deus, tem responsabilidade sobre a sua casa. Você, homem de Deus, tem não só responsabilidade, mas autoridade e capacidade de Deus sobre a vida da sua esposa. Amém? Eu gosto sempre assim, quando eu estou pregando, eu gosto de recapitular, ganchar todas as coisas e empilhar tudo aqui. Eu vejo Deus carregando alguns aqui, como se Deus estivesse pegando você da cadeira e puxando para cima assim. E algumas pessoas, umas 19 pessoas, 20. Ouça isso. Deus mudando a sua oração. Deus mudando a sua oração de, ao invés de falar, e você é uma delas. Ouça isso. Ao invés de falar, só chegar e ouvir. Deus mudando a sua oração de fala para audição. Desenvolvendo seus dons de outro jeito. Você chegar no seu quarto e orar, e quando sua alma, seu coração quiser, você calma, ouça,
Você vai conseguir ouvir. Amém? Eu vejo assim... Sua mão direita. Coloca a sua mão direita assim. Isso. Eu vejo Jesus na sua frente. Feche seus olhos. Eu não vou fazer nada. Tem um vento que está soprando no seu coração. Eu vejo um chamado. Eu vejo Jesus abrindo um mapa dentro do seu coração e do seu espírito. Um mapa que envolve pessoas próximas a você, tanto de família quanto de cotidiano, de dia a dia. E Deus está colocando essas pessoas na sua mão com unção e vida. Deus está te dando a capacidade de cuidar delas. Assim como Jesus é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas, Jesus está te convidando a dar a sua vida pelas ovelhas. Eu vejo um consolo. O Espírito Santo é o seu consolador. Ele é o ar, ele é a brisa leve e suave. É como uma brisa marítima. Estou vendo Jesus te colocar numas férias. Você tem se cansado demais às vezes. Jesus quer te dar umas férias no seu coração e no seu espírito. Ele quer te dar a capacidade de deitar no travesseiro à noite e sentir o Espírito Santo como uma brisa suave. Não mais aquela responsabilidade que pesa, mas uma responsabilidade de alegria, de você deitar assim, o Espírito vem, ele te envolve, ele te enche. Você vai se sentir tão cheia, tão útil, tão preciosa para o reino de Deus. Deus está colocando domínio sobre as suas mãos. Autoridade e domínio, essas duas palavras, autoridade e domínio. Você vai ver como é que você vai dormir essa noite, vai ser incrível. Eu vejo sonhos também. Eu vejo você tendo alguns sonhos que você vai precisar anotar eles, porque eles vão ter um significado profético para você em 5. O primeiro sonho vai ter um significado em 5 anos. O segundo sonho em 10 anos. E o terceiro sonho em 15 anos. De 5 em 5. E você vai carregar eles no seu coração com você. O Espírito Santo vai te falar qual o primeiro, o segundo e o terceiro. Recebe em nome de Jesus. Amém? Esse é o serviço do corpo. Não se impressione comigo. Não se impressione. Eu sinto fome, frio. Não se impressione comigo. Se impressione com Jesus. Se impressione com o que o Espírito Santo consegue fazer através de você. Amém? Eu vejo de orar, meu espírito agora se move assim. Espírito. Eu vejo o Espírito Santo pairando sobre nós aqui como uma pomba. Que nem ele parou sobre Jesus e ele carregando uma paz. Eu vejo essa palavra paz. O Espírito Santo carrega todos nós aqui uma paz. Carrega todos nós aqui, Espírito Santo, a não sermos dominados pelo nosso ministério, pelo que carregamos do Senhor, mas nos ensinar a dominar o nosso ministério, a dominar o que nós carregamos de Deus. Porque o que tem que estar acima de nós não é ministério, responsabilidades, ou pesos, ou dons, não. O que está acima de nós é o nosso cabeça e é Jesus Cristo. E o fardo desse Jesus Cristo é suave e leve. Saiba que todas as suas responsabilidades, dons, capacidades e ministério estão todas debaixo das suas mãos. Eu estava orando e Jesus me falou isso hoje, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim, não deixe o seu dom te governar. Governe o seu dom, porque só eu sou seu Senhor. Amém? Amém. Jesus diz assim para Paulo, é a última coisa que eu quero dizer. Paulo tem um espinho na carne e ele clama, para que Jesus tirasse o espinho da carne. E Jesus aparece para ele e fala assim, ouça isso, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não menospreze as suas fraquezas. Diferente, né? A gente sempre quer ignorar e chutar as nossas fraquezas. Não menospreze. Elas têm um poder incrível de fazer de você semelhante a Jesus. Porque quando você entende que você é fraco, você entende que você precisa de alguém. Aí você corre para Jesus. Aí Cristo em você, esperança na glória. Amém? Eu sou fraco. Paulo diz assim,
Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Amém? Se glorie nas suas fraquezas. Isso não quer dizer que você olha no espelho e vê um fraco. Quer dizer que você olha no espelho e vê alguém dependente de Deus. Aí você não precisa mais da sua força. Deus é a sua força. Amém? Deus é a sua força, a sua defesa, a sua paz. Pai, eu gostaria que vocês só concordassem comigo. Pai, nós abençoamos essa terra. Nós abençoamos Campo Grande como igreja, como família. Nós abençoamos essa casa, essa igreja. Nós abençoamos o movimento do reino de Jesus Cristo sobre todas as igrejas dessa cidade que servem em verdade a Jesus Cristo. Não importa o seu nome, a sua placa ou denominação. Nós agradecemos por uma junção santa entre os pastores e os cabeças e os líderes dessa cidade, para que eles se movam. Nós agradecemos, Pai, por profetas de verdade se levantando e tocando esses líderes, tocando as prefeituras, tocando as escolas, tocando a vida de diretores de escola. Que Deus revele aos profetas aqui intentos do maligno, corrupções, que os profetas possam fazer uma ligação anônima para a polícia e falar assim: tem uma mochila agora, uma mala de dinheiro saindo de tal casa para tal casa, vocês vão pegar ele nessa esquina, pode ir lá agora. Que haja esses verdadeiros profetas enviados de Deus que vão ver além. Que haja evangelistas, Jesus, que vão queimar por almas, que não vão conseguir se calar ou ficar inquietos, sem falar e de exclamar o amor de Deus. Que haja mestres, Senhor. Que haja homens que se deem pela palavra, que morram pela palavra, Jesus. Que haja, Jesus, verdadeiros pastores. Eu quero entregar isso como uma responsabilidade de intercessão. Jesus me disse assim: o que falta em Campo Grande não é profetas, é pastores. E eu fiquei pausado com isso. Eu falei: como assim, Senhor? Porque o ministério pastoral não é aprendido com o homem. Você não consegue ensinar alguém a ser pastor. Não, existe um só pastor das ovelhas. Pedro fala disso, o nome dele é Jesus Cristo. Você vai a ele e aprende a como ser e ao que ser. Então eu vejo Deus pegando os pastores. Estou vendo agora Deus pegando os pastores, como se fosse enrolando eles numa cordinha, aproximando todos os pastores daqui de Campo Grande, e como ovelhas, pastores se tornando ovelhas, carregando eles a um lugar de serem cuidados por Jesus. Amém? Jesus vai cuidar desses pastores. Esses pastores vão saber quem é o pastor. Aí eles vão sair desse lugar preparados e capacitados para cuidar de pessoas. Em nome de Jesus.